nesse momento. Vamos mentalizando esse mestre amado, que tanto nos amou, que tanto nos ensinou e nos ensina até os dias de hoje, lembrando de suas palavras. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não deixeis-nos cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, meu Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 117, página 250. Espera por Deus. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus, João. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos, ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata em muitas circunstâncias tocadas por enfermidades inquietantes, vagindo nos braços maternos, mas se assemelha a pobre farrapo humano, guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez no condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carrega a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condene as trevas, acenda a luz do serviço e espera por Deus. Emmanuel. Estamos aqui, abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tópico: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? Não fizemos vários milagres em vosso nome? Então eu lhe direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis as obras de iniquidade. Mateus, capítulo 8, versículo 21, 22 e 23. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios,
E assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as suas paixões? São os seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. E vão dizer a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. E ele lhe responderá: Eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre essas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que a violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Não adianta apenas a gente ter fé naqueles momentos que a gente precisa, né? Nos momentos de dor, nos momentos de tristeza. Aí a gente corre atrás. Senhor, Senhor, me ajuda. Cadê tu? Vem aqui me ajudar. Estou precisando de ti. Mas que no dia a dia, muitas vezes, a gente não aplica o que Jesus nos ensinou. A gente não planta o amor como ele plantou, como ele deixou o exemplo pra gente, né? Como você deu um exemplo, né? As pessoas fazem o mal, né? Daquele exemplo lá, eu não conheço vocês. Sim. Porque eles mataram, né? Exploraram as viúvas, né? As crianças. E aí depois, na hora da dor, eles correm atrás de Jesus como se não houvesse amanhã, né? Eles fazem as coisas erradas como se não houvesse amanhã. E aí na hora da dor, eles lembram de Jesus. Sim. Bom, o capítulo ele é bem claro, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Né? E esse tópico ele é uma advertência a todos aqueles que estuda sobre Jesus, que se diz ter uma religião, que tem o conhecimento, mas não aplica na própria vida. Na própria vida não segue. Exatamente. Aquele que é muito dado será mais cobrado. Isso ele vai nos dizer, né? Então, se a gente tem essas informações, se a gente tem esses ensinamentos, né? Se a gente estuda, se a gente se diz, né, cristão, a gente tem essa obrigação de um dever, né, de praticar esses ensinamentos. Ele vai dar uma advertência a todos aqueles que se dizem cristãos, né, que se dizem pessoas espiritualizadas, vamos dizer assim, e não praticam, né? A teoria ela vem primeiro do que a prática. Então, como eu disse, Jesus ele sempre vem cobrar a hipocrisia. Os fariseus, o que ele vem cobrar? Os fariseus que falavam e não praticavam. E hoje em dia, a nossa fé, as nossas religiões, somos como fariseus. A gente fala bonito,
A gente se explana bonito, a gente estuda, a gente sabe, mas quando a gente vai ver a ação da pessoa, a gente não consegue praticar. Então não vale nada, que nem ele diz. Senhor, Senhor, nós expulsamos os demônios no seu nome, falamos em vosso nome, comemos convosco. Eu fui à missa aquele dia. Fui à missa, fui no templo religioso. Quer dizer que o coração dele era Exatamente. bondoso, E o que né? adianta? O que adianta nisso tudo, né? Hoje em dia a gente vê aí no trânsito, a pessoa coloca assim, protegido por Deus, o Senhor está comigo. E aí, Põe um capítulo do Evangelho lá atrás. E aí o cara tá buzinando. Vou O cara te tá matar. Depois vai encher a cara. O cara Vou grita, te vou te matar. Vai falando, vai te xingando, vai te ofendendo. Aí quando você vai ver atrás assim tem um versículo lá de algum evangelista. Mateus, João, sobre alguma coisa sobre Jesus. Então tem muito isso dentro das nossas vidas. E o que Jesus vem falar, vem cobrar é essa hipocrisia. Porque nós sabemos as suas palavras e não praticamos. Então somos desconhecidos. É como Jesus, quando ele está falando para os fariseus, ele pergunta: qual que é a lei mais importante de meu pai? E aí os fariseus levantam e falam: amai o vosso Deus sobre todas as coisas. Ele, vós tem razão. Você que é conhecedor da lei, realmente tem razão. Mas tem uma mais importante, ou tão importante quanto: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque você não pode amar o Pai se não amar os vossos filhos. E amar a Deus sobre todas as coisas já resume todo o resto também. Sim, Porque se você ama a Deus, né, você não vai fazer o mal a uma pessoa, exato. entendeu? É um dever do ser humano. Porque eu tava até hoje comentando com a Tânia enquanto a gente vinha aqui. Falando assim, o mundo, ele quer te mostrar que o mal vale a pena o tempo todo. O mal é mais fácil. O mal é mais fácil. Você vai enriquecer mais fácil se você fazer o mal. Se você roubar, se você caluniar, se você tirar do outro, né? Então é muito mais fácil você fazer o mal e o mundo te compensar com isso do que você fazer o bem. A maior prova da gente estarmos vivos aqui nesse planeta é justamente isso. É você continuar fazendo o bem mesmo diante de tanto mal. As consequências, né? Entendeu? Porque a gente vê exemplos ruins, né, de todas as partes. Você fica pensando, poxa, e a cabeça dos jovens? Porque uma pessoa já com 30, 40, 50 anos, ela já tem uma estrutura de vida, ela já sabe como as coisas funcionam. Mas assim, os jovens, 15, 20 anos, deve ser muito difícil para eles também. E sim, ainda mais em uma época que hoje a gente não tem mais, os jovens eles não querem saber mais de tradições, eles não querem mais ler o evangelho, eles não querem mais saber da religião, eles não querem mais, eles estão desconectados disso. É muito mais fácil eles tenderem para um lado do mal porque eles não têm bons exemplos. Hoje em dia os pais, eles estão em falta nisso, de bons exemplos para os filhos. Jesus é o maior exemplo, porque até os dias de hoje, já se passaram 2000 anos, a gente não consegue fazer 50% do que ele nos ensinou no nosso dia a dia. Porque basta a gente ir para um trânsito, a gente quer ofender o outro, a gente quer matar o outro. Basta a gente ir dentro da nossa casa, a gente não tem paciência. Basta a gente ter um desentendimento e a gente não consegue perdoar, a gente não consegue ir para frente. Todo mundo quer sair por cima, né? Exato. Ninguém quer baixar a cabeça, ninguém quer assumir os seus erros. Dentro da nossa vida, a gente tem todo esse exemplo do Cristo para a gente aplicar. Porque se a gente não consegue aplicar nem dentro dos nossos familiares, imagina com o pessoal lá fora. O mundo está tão revoltado, tanta coisa assim, a gente pode ligar a televisão, é na internet que a gente vê. É absurdo o que está acontecendo, né? Sim, a gente está numa fase da aprovação total da nossa fé e das nossas qualidades, né? Jesus ele vai nos alertar que chegaria uma época em que o mal estaria tão grande, né? Os corações ficariam tão gelados e as pessoas chegariam a se questionar onde estaria Deus nisso tudo, né?
Mas Deus Assim, estaria ali. Como quem quer dizer, por que Deus não faz alguma coisa? É, porque Deus não faz alguma coisa, né? Mas somos nós que estragamos tudo. Exatamente. Nós podemos fazer alguma coisa. A gente espera a salvação vir dos céus. Mas os céus esperam as nossas atitudes para conseguir fazer alguma coisa. Todo mundo espera um milagre. Os As pessoas não instrumentos. se tocam, que somos nós que temos que fazer. Todo mundo milagre. pede um missionário, mas ninguém quer ser um missionário. É verdade. Porque a vida do missionário é Não difícil. é fácil. Entendeu? A vida do apóstolo, do seguidor, do missionário é difícil. Muitas vezes levar pedrada, é sacrificar. As pessoas vão ficar contra você. Todo mundo quer a vida de um missionário, mas ninguém quer se sacrificar para ser um missionário. Então, como eu digo, os céus está esperando alguém ser exemplo para conseguir se manifestar também. A gente espera milagres do céu, as coisas se resolverem, Deus sair uma mão dos céus e resolver as coisas. Mas a gente tem o poder de resolver pequenas coisas também. Só que nós não enxergamos isso. Enxergamos que nós somos capazes. Que Cristo ele veio de passagem, em pouco tempo que ele conseguiu pregar, ele nos deixou um manual para que a gente possa seguir e ser um missionário também. Mas nós não estamos dispostos a nos sacrificar para ser esse missionário, esse pequeno ponto de luz. Porque se cada um fosse um pequeno ponto de luz, a gente iluminava o planeta inteiro. Só que nós ficamos presos, estagnados na nossa visão turva e pequena, e nas atrocidades, nas coisas ruins que acontecem ao nosso redor. Mas a gente não consegue transformar essas coisas ruins em coisas boas, em ensinamentos bons. Porque como ele diz, onde há sofrimento, ali numa mensagem que a gente tirou ali das palavras de vida eterna, onde há sofrimento, Deus está agindo ali. Para uma modificação, para um ensinamento, para um crescimento pessoal. Então muitas vezes a gente pede coragem. E você acha que Deus vai dar coragem para você? Ou vai te dar uma oportunidade de você se tornar corajoso? Você pede amor. Você acha que Deus vai te dar amor? Ou vai te dar uma oportunidade de ser amado? Então às vezes a gente pede muita coisa. E às vezes Deus está nos trazendo a oportunidade de a gente conseguir realmente aquilo que nós estamos pedindo. Mas nós não enxergamos, nós queremos de mão dada. É isso que Cristo vem nos chamar. Muitos dos chamados, todos nós somos chamados para ser um missionário, para ser um seguidor de Cristo todos os dias. Mas muito poucos são os escolhidos, porque nós não estamos dispostos a nos sacrificar para ser escolhidos.